Olá, Shalom! Eu sou a professora Teresa Akil e neste vídeo nós vamos conversar sobre o Azazel. O que seria Azazel? Seria um bode? Seria um ser sobrenatural? Seria um demônio do deserto? O que seria Azazel? Que é citado apenas em 3 versículos do capítulo 16 do livro de Levítico. Vamos começar? Vamos então começar olhando a passagem realmente sobre o Azazel, que é o capítulo 16 de Levítico, e vamos ler então desde o verso 6 até o 8, depois o verso 10 e o verso 26. E diz assim: Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo para Azazel no deserto. E aquele que tiver levado o bode para Azazel lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Então percebe que aqui a gente tem uma descrição muito interessante. Primeiro é a descrição sobre 2 bodes, que um vai ser para o Senhor e o outro para Azazel. O bode, depois, para o Azazel, sobre ele vai ser apresentado vivo perante o Senhor, para quê? Para por meio dele fazer uma expiação e depois então vai se mandar o bode para o deserto, para Azazel. A pessoa que levar o bode para Azazel, ela vai ter um ritual. Qual é o ritual? Depois que ela deixar o bode, ela vai ter que lavar as vestes, tomar banho e só depois entrar no arraial de novo. Então perceba que essa questão do Azazel é uma questão interessante. É um texto meio truncado, porque estamos muito distantes realmente da época em que ele foi escrito ou entendido pela sua primeira audiência. Então vamos avançar e entender um pouco sobre o contexto de Levítico 16. Então, segundo essas passagens que nós lemos, no dia da expiação, havia a obrigação de se separar 2 bodes idênticos, mesma cor, mesmo peso, mesma altura, para serem mortos. Um era sacrificado a Deus e outro era encaminhado ao deserto, carregando os pecados do povo. Muito bem. A partir disso, surgiram muitas tradições sobre o Azazel. Uma delas, a primeira, Azazel é o nome de um dos bodes. Então, esse pensamento encontra fundamentos bastante antigos, tanto na Septuaginta quanto na Vulgata, onde o Azazel é o nome do bode que vai para o deserto. Então, aqui vocês estão vendo uma fotinha com vários bodes no deserto. Segundo, Azazel seria o nome de um dos seres sobrenaturais do deserto que receberia os pecados do povo. Existe uma dificuldade nessa teoria, como eu coloco aqui. Essa corrente, ela é difícil, A dificuldade dessa corrente está em imaginar que durante o maior rito de purificação israelita se enviaria um bode como oferta ao demônio, porque ser sobrenatural do deserto é isso, É um demônio. Então, como é que é isso? É difícil entender. Até porque Levítico 17:7 é muito explícito. Ele vai dizer: e nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem, e isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo em suas gerações. Então, é quase inconcebível achar que se vai levar um bode, com os pecados do povo para um demônio. Não encontra eco dentro da tradição israelita. Azazel seria um demônio. Há uma tradição na qual Azazel é um dos 7 arquidemônios de Satã, adorado através da imagem de um carneiro para o qual se ofereciam sacrifícios, onde mulheres virgens praticavam sexo com homens e cabras.
Não vou comentar. Quarta, Azazel era um anjo caído. O apócrifo de 1º Enoque diz que Azazel foi um dos anjos caídos que se viu atraído por mulheres, e aí ele vem para a terra, mantém relações sexuais com essas mulheres e ensina os homens a fazer armas, armaduras, agricultura, astronomia, etc. e tal. Problema dessa teoria: o nome do ser não é Azazel, é Azaziel. Então aqui já teria uma dificuldade. Azazel, Azaziel é próximo, mas não é igual. Muito bem. Muitas opções. Efetivamente, o que era o Azazel? Para a gente tentar responder isso, vamos recorrer à etimologia da palavra. Vamos olhar um pouco a etimologia, em duas perspectivas. Para Setem, a palavra então é composta de dois termos. Primeiro, azal, partida, e o segundo, es, que quer dizer bode, formando a ideia de um bode que parte, que é enviado para longe, levando o pecado do povo. Já para Rashi, a palavra Azazel, ela também é composta de dois termos. Azaz, forte, áspero, robusto, e El, poderoso, designando uma rocha precipitada, um pico imponente ou uma montanha acidentada para onde o bode, o animal, era enviado e ali ele se precipitava, morria, levando o pecado do povo. Concluindo, se a gente analisar Levítico 16, 8 e 10, nós vamos concordar com o Rashi. Vamos perceber que o Azazel pode realmente ser um local geográfico. Inclusive em Israel, no deserto da Judéia, existe o Monte Azazel, né? O que se pensa? Que o bode saía do templo e ele ia para o deserto, onde ele era jogado desse monte ao, entre aspas, abismo, com o pecado do povo. E aí, voltando, né, o verso 8 vai dizer: lançará sorte sobre dois bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel, o outro para o monte, aonde o pecado do povo vai cair, né? Mas o bode sobre o que cair a sorte para o monte, para o Azazel, será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo para o monte, no deserto. Então, percebe que a possibilidade de entender o Azazel como um local é muito viável. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe com os seus amigos. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, aperte o sininho, porque assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você será avisado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.